E aí galera, quem fala novamente aqui é o professor André. Estarei aqui mostrando para vocês a correção do nosso exercício, para que vocês, através da correção, vocês aprendam também esse conteúdo, né? Porque eu vou estar explicando detalhe, tá bom? Vamos lá. Primeira questão diz assim: considerando o conjunto A, menos 10, menos 9, menos 3, 1, 12 e 30. Indique neste conjunto quais números são pertencentes ao conjunto dos números naturais. Bom, a questão está me perguntando, neste conjunto que aqui está, quais são números naturais, certo? Quais pertencem aos conjuntos dos números naturais? Bom, conjuntos dos números naturais só são aqueles números que não são negativos, tá certo? Todos os números que não forem negativos, que não tiverem vírgula, que não tiverem fração, forem números sem essas questõezinhas, tá bom? Como é que a gente vai ver aqui? Ó? Se eu for olhar para cá, eu tenho menos 10, então ele é negativo. Menos 9, também negativo. Menos 3, negativo. Então, apenas os números que tem aqui que não são negativos é o 1, o 12 e o 30. Então, esses três números são os números naturais que ele quer que você indique que seja pertencente ao conjunto dos números naturais, certo? Então, são só esses números, tá bom? É simples essa questão, fácil e rápido. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim, ó: dê os valores associados aos pontos A, B, C e D nas retas numéricas seguintes. Vamos prestar atenção numa coisa. Nós temos aqui o ponto 0. O ponto 0 ele vai se referir como a origem, como o centro, tá ok? Ele vai se referir como o centro. Ou seja, se ele é o centro, neste caso aqui dessa reta, ele tem valores para um lado e valores para o outro. Aí vamos prestar atenção numa coisa. Primeiro, para o lado esquerdo, será todos os valores negativos. Para o lado direito, todos os valores positivos. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. Se eu prestar atenção desse traço mais escuro até esse outro traço, é 10. 10 negativo. É isso? E daqui para cá, dá 20. Então o que eu quero que vocês entendam, que esse espaço até aqui é 10. Daqui para cá é mais 10. 10 mais 10, 20. E daqui para cá mais 10, que vai dar 30, certo? Como os valores são negativos, todos eles têm um sinal de menos. Como eu expliquei na aula de números inteiros, cada ponto desse tem o mesmo valor, certo? São valores iguais. Apareceu aqui até a resposta 40. Como assim? Porque, ó, se você prestar atenção, ó, de 0 para cá, não é de 10 em 10, então aqui vai ser 10. Daqui para cá, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então o valor de A é 40. Se formos seguir, ó, mais 10, 50, mais 10, 60. Olha só, mais 10, 50, mais 10, 60 e mais 10, 70. Mas o B está bem aqui no meio. Se ele está exatamente no meio, o que é que eu posso dizer? Que ele é a metade de 60 e 70. Ele está entre a metade, entre a 60 e 70. Então ele vai ser o que? O valor de 65. É? Porque se você for prestar atenção, cada espaço desse é 5. Ó. 5 mais 5, 10. Que é para poder dar 10, né? Mais 5, 15. Mais 5, 20. Entendeu? E assim por diante. Já nessa outra reta bem aqui, ela é um pouco diferente, porque ela tem mais repartições. Mas vamos pegar o zero como centro aqui da mesma forma. Olha só. Para cá valores negativos, para cá valores positivos. Se você prestar atenção, ele tem um ponto escuro aqui e daqui para cá é 30. Vamos lá. Ó. Cada espaço desse aqui, ó, é 30. Então daqui para cá, ó, você vai ver que aqui é 30. Ó. Daqui para cá mais 30, certo? Aí você só vai pegar esses outros valores. Se você prestar atenção, ó, se daqui para cá é 30, aqui é quanto? Vamos já chegar lá. Mais 30, aqui é 60. E aqui vai ser quanto? Vamos já chegar lá também. Observe. Se daqui até aqui é 30, então vamos entender que nós temos, ó, entre o valor 0 e até o 30, nós temos 5 retazinhas na vertical. Tem 1, 2, 3, 4, até chegar aqui eu tenho 5. O que é que eu vou fazer? Eu posso
fazer de uma forma um pouco, vamos dizer assim, mais difícil, completando, né? Posso dizer que, se eu quiser dizer que aqui é 5, então eu vou fazer aqui, ó. Mais 0, 5, 10, 15, 20, 25. Porém, não deu. Eu posso pegar o valor 6, ó. 6, 12, 18, 24, 30. Mas tem a maneira mais fácil. Eu não tenho 5 retas de forma vertical. O que é que eu vou fazer? Aqui o valor que deu aqui, né, 30. Eu pego 30 e divido por 5, que vai dar o quê? 6. Já fica mais fácil do que eu ficar procurando números até que chegar a 30 números iguais nessas linhas até que chegue a 30. Mas aqui eu posso agora, já como eu sei que cada espaçozinho desse aqui é 6, o que é que eu vou fazer, ó? 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Aqui vai ser que valor? 36, ó. Porque 30 mais 6, 36. Vamos seguir. Mais 6, 42. Mais 6, 48. Mais 6, 54. Mais 6, 60. Se eu colocar mais 6, vai dar 66. E mais 6, 72. Que é a resposta para eles. Tá bom? Poderia ter pego muito mais fácil, muito mais rápido assim, ó. Se eu já sei que daqui para cá é 30, então aqui já seria 30. Mais 6, 36. Era mais rápido. Se daqui para cá é mais 30, que dava 60. Mais 6, 66. Mais 6, 72. Era a forma mais rápida, né? Vamos para a questão 3. A questão 3 é assim, ó. Realize a diferença entre os conjuntos dos números naturais não nulos e o conjunto dos números naturais. Vamos lá. A diferença é a subtração dos dois conjuntos. Agora vamos ver os dois conjuntos. Os naturais não nulos é aqueles números que são positivos, né? Os naturais a gente já sabe que são os números positivos, incluindo o zero. Mas o não nulo é aqueles que são positivos e eu tiro o zero da minha questão. Já os números naturais, que é todos os números positivos mais o zero. Pronto. Se eu for prestar atenção, se eu for subtrair o conjunto dos números naturais não nulos do conjunto dos números naturais, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu vou ter que tirar. Subtrair é tirar todos esses números que se repetirem aqui. Ou seja, 1 menos 1 não é 0? 2 menos 2 não é 0? Então a gente vai prestando atenção. Se eu for subtrair cada número desse aqui, todos eles vai dar 0, não é isso? É só eu pegar todos esses valores e tirar daqui. Sobra só quem, ó? Só sobra o 0. Então, a subtração, a diferença do conjunto de números naturais não nulo menos o conjunto de números naturais é só esse valor, 0. Certo? Vamos para a quarta questão. Dos números representados no conjunto a seguir, indique aqueles que são naturais, são números naturais. Ou seja, está aqui o conjunto dado aqui, ele quer só os números que sejam naturais. Lembra que eu falei que o conjunto dos números naturais eles só são números positivos? Então, se eles só são números positivos, esses dois aqui que são negativos já não fazem parte do meu conjunto. Certo? Só vão ter esses aqui. Mas tem outra regra. Ele não pode ser um número que tenha vírgula e ele também não pode ser um número que seja fracionário, que seja uma fração. Então, quais são os números que eu vejo aqui que não tem vírgula e que ele também não é uma fração? Olha só, o 0 é um deles, aqui é uma fração, o mais 1 é outro número que vai fazer parte. Como aqui era uma fração, ele não faz parte, tá bom? O mais 2 também é um número que vai fazer parte. O mais 3 é outro número que vai fazer parte. E esse aqui, gente, é um número que tem vírgula, mais 4,5. Certo? Então ele também já não vai fazer parte. Então qual é a resposta? É o 0, o mais 1, o mais 2 e o mais 3. São só esses números que fazem parte do conjunto dos números naturais. Tá bom? Questão 5. Considere os números menos 20, menos 5, menos 0, menos... certo? Todos esses números. Eu vou organizar ele de uma forma que ele fique sequencial. Lembra que eu falei que o 0 ele é como se fosse a origem. Para cá são todos os números negativos e para cá são todos os números positivos, certo? Quando você estiver fazendo uma reta numérica, você vai colocar aqui a sequência assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativos.
E a outra sequência para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, positivo, entendeu? Então, a sequência é, depois do 1 vem o 5, não é isso? No caso aqui, nesta questão, não é isso? Então, aí ele quer saber quem é o número maior e quem é o número menor. Mas vamos lá entender uma coisa. O 0 é a origem. Se ele é a origem, a gente pode entender o seguinte, que para o lado direito, que é esse lado, os números são positivos. Para os lado esquerdo, os números são negativos. Aí vamos lá. Os números que vão ser chamados de maiores sempre será os que tiverem do lado direito. Quanto maior for o número, vai ser realmente maior, não é isso? Vamos lá. Se eu pegasse aqui, quem é maior, o 5 ou o 8? Logicamente que você ia dizer que era o 8. Ou seja, quanto mais para a direita ele estiver, maior ele vai ser. Certo? Se eu perguntar quem é maior, o 5 ou o 12? Não é o 12? Por quê? Porque ele está mais para a direita ainda. E posso dizer que quanto mais perto de 0 o número estiver, menor ele é. Certo? Mas se compararmos em relação ao número negativo, o número negativo é o inverso, é o oposto, é sinal trocado. O número negativo, quanto mais longe ele estiver do 0, menor ele vai se considerar, certo? O número negativo é assim, porque se você for prestar atenção, eu vou pegar aqui o número menos 1 e o número 5, menos 1 e o número menos 5, quem é o maior? O maior é o menos 1. Por quê, professor? Se 1 ele é menor que 5, mas entenda uma coisa, quando se tratar de número negativo, o número que for maior, ele vai se considerar menor em relação ao outro, certo? Por exemplo, quem é maior, o menos 1 ou o menos 20? Nesse caso aqui é o menos 20, tá certo? Aliás, quem é o menor? Nesse caso aqui é o menos 20, porque o 1 ele vai ser maior, porque na questão do positivo, quanto mais longe do 0 ele estiver, maior ele vai ser. Já na questão do número negativo, quanto mais longe do 0 ele estiver, menor ele vai ser. Então, neste caso aqui, fica fácil da gente descobrir quem é o maior e o menor, né? É só eu pegar o que está mais longe do 0, que é o maior, e o que está mais longe do 0 do lado negativo, que é o menor. Não é isso? Olha aí. O maior é o 15 e o menor é o menos 20. Vamos para a questão 6. Quais são os números inteiros compreendidos entre menos 5 e 4? Né? Isso aqui é fácil. É só você colocar todos os números entre menos 5 e 4. Vamos lá. Você vai colocar o menos 5 não vai contar, porque é entre. Não está falando que é contando com eles. Então, você vai pegar na reta numérica. Menos 5, se a gente for voltando, ele vai ficar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí depois o 0. Aí depois ele vai continuar indo. Mais 1, mais 2 e mais 3. Ele não vai pegar o mais 4 porque o mais 4 já consta lá. Ele quer que sejam só os números que estão entre menos 1 e menos 4. Passamos sempre assim nessa forma de reta numérica, tá bom? O 0 como centro, pegando valores negativos para a esquerda e valores positivos para a direita. Vamos para a questão 7. Na questão 7, ele está pedindo só para calcular, somar, subtrair as questões que estão aqui. Pronto, vamos lá. Aqui, nessa primeira questão, ela é moleza, né? Mas preste atenção sempre na questão dos sinais que você está trabalhando. Se eu estiver trabalhando dois sinais iguais, eu sempre vou somar. Se eu estiver trabalhando dois sinais diferentes, eu sempre vou subtrair. E aí vamos fazer o quê? Toda vez que você estiver somando ou subtraindo, lembre-se de uma coisa, independente se os sinais são iguais ou diferentes, coloque sempre o sinal do maior número. Essa forma é pouco usada por alguns outros professores, de sempre colocar o sinal do maior número, que normalmente eles colocam, se os sinais forem diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Se os sinais forem iguais, eles vão dizer que conserva o sinal e soma. Mas eu costumo dizer sempre coloque o número no maior. Ah, e se não tiver número maior, professor, o que é que eu faço? Coloque o número que se repete, tá bom? E se os números forem repetidos,
aliás, se os sinais forem diferentes e os números forem iguais, o que é que vai acontecer? Toda vez que os sinais forem diferentes e os números forem iguais, vai dar zero. Você vai subtrair, não tem sinal maior, não tem número maior, você não vai colocar sinal nenhum de nenhum, porque não são maior. O que você vai fazer? Só subtrair. Por exemplo, 2 menos 2, 0. Não é o caso que está aqui, mas vamos lá. Temos sinais iguais, o que é que eu faço? Conservo o sinal do maior é esse, mais, e somo, que vai dar 12. No caso, conservei o sinal do maior, mais, somando os dois, dá 12. E o próximo? Sinais são iguais, conservo o sinal do maior, que é mais, por sinal, e vou somar, que vai dar mais 23. Aqui do mesmo jeito, conservo o sinal do maior número, que é mais 18, e somo, que vai dar 23, mais 23. Neste caso aqui, foi o que eu expliquei agora há pouco, quando os sinais forem diferentes, sempre subtraia. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou colocar o sinal do maior, que é o 12, coloco mais, e vou subtrair a questão. 12 menos 8 vai dar o mais 5, não é isso? O sinal do maior é mais, 12 menos 8 é 5, certo? Aqui do mesmo jeito, sinalzinho do maior, e como os sinais são diferentes, eu vou subtrair. 15 menos 6, 9. Então vai ficar mais 9. Neste caso aqui, sinais são diferentes. Quando os sinais forem diferentes, como eu estou falando, coloco o sinal do maior e subtraio. Mas sempre vou colocar. Quem é o sinal do maior? Não é o 32? Então, se o sinal do maior é o 32, vou colocar o sinal dele e vou subtrair. 32 menos 25 vai dar 7. Sinal do maiorzinho, 7. Ok? Vamos para a próxima. Neste caso, que eu tenho parêntese, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o parêntese. E para me eliminar o parêntese existe uma questão. Como aqui não tem nenhum sinal, então esse númerozinho que vai estar aqui, ele vai repetir do mesmo jeito, agora sem o parêntese. Como aqui eu tenho um sinal de mais, ou seja, toda vez que você encontrar bem aqui um sinal de mais, esse número que vai estar aqui dentro, ele vai vir para cá para baixo com o mesmo sinal. Não vai mudar sinal. Toda vez que o sinal aqui for mais, o número que for aqui vai continuar do mesmo jeito. E se for menos, professor, o sinal que estiver aqui, toda vez que o sinal que estiver aqui, antes do parênteses, ou aqui, não é isso? Toda vez que o sinal que estiver aqui for menos, o sinal que vai estar aqui dentro vai mudar. Se for mais, vai ficar menos aqui embaixo, e se for menos, vai ficar mais aqui embaixo, certo? Então, nesse caso, eu só fiz tirar o mais 12, e como o sinal aqui era mais, só fiz repetir esse outro também, sem o parêntese. Aí aqui já ficou fácil, né? Sinais iguais, coloco o sinal do maior e somo, que vai dar mais 33, né? Aqui do mesmo jeito, ó. Tiro esse para fora, como o sinal daqui é mais, só faço tirar também do mesmo jeitinho que está. Olha aí, ficou mais 23, esse sinalzinho aqui como era mais, só fiz repetir, ó, mais 21. Sinais iguais, coloco o sinal do maior e somo, que vai dar mais 44. Neste caso aqui, eu tenho também, antes do parêntese, nenhum sinal. Se eu não tenho nenhum sinal, então só faço repetir esse primeiro. E aqui não é mais? Então, toda vez que aqui for mais, eu só faço repetir também esse daqui. Olha só o que aconteceu. Repetir o primeiro, como o sinal aqui era mais, repetir também o segundo. Aí aqui também deu sinais iguais, ó. Eu não disse para vocês que toda vez que os sinais forem iguais, o que é que eu faço? Coloco o sinal do maior e somo, tá bom? Quem é o maior, né? 12, então vai ficar menos e vou somar 12 mais 11, 23, menos 23, certo? Neste caso também, como não tem nenhum sinal aqui, só faço repetir esse, ó. E aqui, como tem um sinal de mais, o sinal de mais indica que eu vou repetir o próximo, também só repito. Ficou menos 23, menos 4. Sinais iguais, eu somo e coloco só o sinal do maior. Vai colocar o sinal do maior que é menos, e somando vai dar 27, tá bom? Tem mais aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, repito primeiro,
Como o sinalzinho daqui é mais, repito o segundo, certo? Como os sinais são iguais, só faço somar. E o sinal, quem é que eu coloco? O sinalzinho do maior, tá bom? Que vai dar 33. Neste caso aqui, ó, só faço repetir o primeiro. Como o sinal que está aqui é mais, também só repito o segundo. Lembrando que eu tenho que tirar o parêntese. E outra coisa, não se esqueça. Quando eu for repetir o primeiro e repetir o segundo, esse sinal que está aqui, ó, ele some. Só vai repetir esses dois aqui. Esse sinal que está aqui eu não posso colocar, senão vai ficar mais e um menos tudo junto. Não posso cometer esse erro, tá bom? Aí agora observe. Eu tenho um mais e um menos. E eu falei para vocês que eu só vou somar quando forem iguais. Quando forem diferentes, eu vou subtrair. Então, se eu for subtrair, eu vou ter 13 menos 10, que vai dar 3. Mas qual é o sinal que vai? Sempre é o sinal do maior número. Então, o maior é menos, ó, menos 3. Aqui, eu repito esse daqui. Como o sinal que está aqui é mais, também repito esse. Olha só. E como os sinais são diferentes, eu coloco o sinal do maior e subtraio. Olha aí, ó. 23 menos 21 é 2. Como o sinal do maior era aqui, coloquei o sinal dele. Aqui eu repito o mais 40. Como o sinal aqui é mais, repito o menos 17. Por incrível que pareça, eu não coloquei nenhuma questão que tivesse com sinal menos. Mas lembre-se, toda vez que o sinal que tiver aqui for menos, esse rapazinho que está aqui, ele vai mudar o sinal, tá bom? Mas como era mais, eu só fiz repetir os dois. Né? Mais 40 menos 17. Sinais são diferentes, só faço subtrair e colocar o sinal do maior. No caso, o maior é mais, coloco o sinal de mais e subtraio, que vai dar 23, tá bom? Vamos seguir. A questão 8. Marcos desloca-se a partir do zero 6 unidades. Olha só o que foi que ele fez. Ele se deslocou a partir do zero 6 unidades. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ele se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Sobre uma reta numérica. Não deu para me colocar a reta numérica aqui, mas entenda que como se fosse uma reta numérica. No sentido positivo, que no caso o sentido positivo é o sentido da direita. Não é isso? Aí ele continua e retorna em seguida 10 unidades no sentido negativo. O sentido negativo é quando você se desloca para a esquerda. Ah, professor, mas eu vou contar a partir do zero? Não, porque ele andou para cá, depois ele voltou. Ele voltou mais 10, vamos ver, ó. Se ele voltou mais 10, ele estava no 6, ele vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos continuar, ó. Parou no 6 aqui? 7, 8, 9, 10. Pronto. Na reta numérica eu fiz essa questão. Qual foi o número que ele parou? Determine o ponto em que Marcos está após este percurso. Então, o Marcos se encontra no número menos 4. Ele andou 6 casas para a direita e depois voltou andando 10 casas para a esquerda, no sentido negativo. Existe outra maneira de resolver essa questão. Como seria essa outra maneira? Seria assim. Se ele andou 6 casas para a direita e para a direita é positivo, então sempre para o lado positivo eu somo, sempre para o lado negativo eu subtraio. Certo? Então vamos lá. Se ele se deslocou do ponto 0 até o 6, ele somou 0 mais 6, que deu quanto? 6. Depois ele pegou do ponto 6, voltou 10 casas, então eu subtraio, que no caso vai ser 6 menos 10, que é aquela questãozinha lá. Ó. 6 menos 10 vai dar menos 4. Por que menos 4? Porque se você observar, quando não aparecer um sinal aqui, é porque ele é mais. Então eu tenho dois sinais diferentes, um é mais e o outro é menos. Quando os sinais forem diferentes, eu tenho que subtrair. Como é que eu vou subtrair? Coloco o sinal do maior e subtraio. O maior é esse, que deu menos, e subtraio. 10 menos 6, 4. Deu a mesma resposta de duas maneiras diferentes. Você, quando estiver fazendo esse tipo de questão, você escolhe uma das maneiras que você acha melhor para você. Certo? A questão 9. O oposto de 7 é... Quando eu expliquei no vídeo de números inteiros, o oposto de um número sempre vai ser o mesmo número,
mas só que com um sinal trocado, tá bom? O oposto de um número vai ser sempre o mesmo número, sendo que com sinal trocado. Se eu estou perguntando quem é o oposto de menos 7, então o oposto dele vai ser, logicamente, mais 7. Professor, mas aqui só tem 7. Não tem um sinal mais. Não importa. O número, quando aparecer sem o sinal, é porque ele é positivo. E quando é que ele é negativo? Tá na cara. Ele só vai ser negativo quando ele aparecer o sinal de menos. Tá bom? Vamos para a questão 10. A soma e a diferença entre menos 7 e mais 5 valem respectivamente. Vamos lá. Se eu pegar menos 7 e somar com 5, olha aí o que vai acontecer. Eu tenho dois sinais diferentes. Quando eu tenho dois sinais diferentes, eu vou subtrair. Obrigatoriamente eu vou subtrair. Então, eu vou ter que colocar o sinal do maior, como eu falo sempre. Quem é o maior, não é 7? Então, eu vou colocar o sinal de menos e vou subtrair a questão. 7 menos 5 dá 2. Com o sinal do maior era 7, ficou menos 2. E a outra questão eu quero fazer a diferença. A diferença é subtrair do menos 7 menos 5. Não é isso? São dois sinais iguais. Coloco o sinal do maior, que é menos, e somo. 7 mais 5, 12. Então, menos 7 menos 5 menos 12. A resposta correta para essa questão é a opção D. Galera, essa foi a correção. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também, né? Eu espero estar tendo as expectativas ideais para vocês, que vocês estejam aprendendo da forma que vocês queriam aprender, estejam entendendo o conteúdo, e espero poder estar ajudando mais vocês no decorrer dos vídeos, tá certo? Obrigado, quero deixar só uma reflexãozinha para vocês. Essa mensagem: apesar de todas as tempestades, todos os tropeços, todas as lágrimas, a gente sempre tem que acreditar que algo bom está por vir. Não tenha medo. Enquanto houver fé, haverá esperança para vencer. Galera, obrigado, e é só por hoje.